No último episódio de Grandes Civilizações, a história conta que por volta do ano 1900 a.C., Abraão, o filho de um escultor da cidade de Ur, fez um trato com Deus, que lhe prometeu em troca as terras de Canaã. Abraão reuniu seu povo. Juntos arrumaram todas as coisas e partiram para uma longa viagem até as terras que Deus havia prometido a eles. Então os hebreus se instalaram nas terras de Canaã. De fato, o pacto que Abraão havia feito com Deus envolvia uma outra coisa. Abraão e seu povo tiveram de renunciar a todas as religiões que adoravam muitos deuses e tiveram que aceitar a existência de um único Deus, o Criador de todas as coisas. Grandes Civilizações. Os Hebreus, segunda parte. Depois de muitos anos vagando, os antigos hebreus finalmente retornaram à sua terra. E assim começou um período magnífico de sua civilização: o tempo dos reis de Israel. Os hebreus precisavam escolher seu rei, então um sábio foi designado para decidir. Seu nome era Samuel. E ele resolveu que Saulo deveria ser o primeiro rei de Israel. Os hebreus precisavam de um rei forte, porque estavam sendo atacados por um monte de povos. Saulo foi um rei muito valente e derrotou os amonitas e os moabitas, mas não conseguiu derrotar os filisteus. Foi nessa época que nasceu uma grande história sobre um jovem pastor chamado Davi, que foi voluntário para lutar contra os filisteus e seu maior guerreiro, um gigante chamado Golias. Embora Davi fosse muito pequeno, ele foi capaz de derrotar Golias usando sua inteligência em vez de sua força. Davi, armado apenas com uma funda, deu um golpe certeiro no olho de Golias. Assim, após derrotar o maior guerreiro dos filisteus, Davi os expulsou e trouxe a paz ao território. Tornou-se rei de Canaã e fez de Jerusalém a capital. Depois, o filho de Davi, Salomão, tornou-se o próximo rei. Salomão dedicou sua vida à construção do Templo de Jerusalém, que foi uma das obras mais impressionantes do mundo antigo. Mas muitos povos estavam tentando conquistar Canaã. Salomão fez o seu melhor para evitar guerras e invasões. Porém, o reino estava cercado por outros povos, como os assírios, babilônios e egípcios. E todos queriam as terras férteis de Canaã. No ano de 922 a.C., Salomão morreu e Canaã virou um caos. Os hebreus não conseguiam se entender sobre como defender suas terras. Então, dividiram-nas em dois reinos: o reino de Judá, no sul, e Israel, no norte. As invasões. Durante centenas de anos, os dois reinos viveram separados. Por isso, não tinham força suficiente para derrotar os inimigos. O reino de Israel durou quase 200 anos, até que um poderoso rei da Assíria, Sargão II, invadiu e destruiu a capital, Samaria. Os hebreus abandonaram o país e se espalharam por outras regiões. O reino de Judá durou mais tempo, até que um rei da Babilônia, Nabucodonosor II, invadiu a cidade santa de Jerusalém. Ele destruiu o templo construído por Salomão e expulsou todo o povo para a Babilônia. Esse período obscuro foi a primeira diáspora. Durante esses anos, as disputas entre os antigos hebreus dos dois reinos foram esquecidas, e todos os descendentes de Abraão passaram a ser chamados de povo judeu. Mas tiveram que esperar mais 50 anos, até o ano de 539 a.C., para que os cidadãos de Judá capturados fossem libertados pelos persas. Os judeus voltaram para a cidade santa de Jerusalém, onde reconstituíram o famoso templo construído por Salomão. Todas as dificuldades que tinham superado tornaram suas convicções ainda mais fortes, e gradualmente eles foram se isolando dos outros povos.
Eles escreveram muitas histórias de seu passado e os mandamentos santos de sua religião. Essas histórias e ensinamentos foram reunidos em um livro chamado Torá. A Grande Diáspora. Os judeus viviam em paz. Por mais de 200 anos, eles se dedicaram a consolidar sua religião, sua cultura e seu modo de vida. Mas novos invasores logo entraram em cena. Primeiro chegaram os gregos, sob as ordens de Alexandre o Grande, e mais tarde os romanos, que conquistaram Canaã e anexaram essas terras a seu império. Embora fosse um povo pacífico, os judeus sofreram tanto com os romanos que acabaram se rebelando. No século I d.C., eles organizaram uma revolta e lutaram contra as legiões romanas. Mesmo lutando com persistência e coragem enquanto puderam, o exército romano era muito poderoso e, ao fim de 2 anos, a cidade de Jerusalém sucumbiu. O imperador de Roma, Tito, ordenou que o Templo de Salomão fosse destruído pela 2ª vez e queimou toda a Jerusalém. Os poucos judeus que sobreviveram fugiram da cidade e se espalharam pelo mundo inteiro em busca de outro lugar para morar. Mais uma vez, os judeus eram um povo sem pátria. Um grande grupo de judeus seguiu em direção à Península Ibérica. Eles passaram pela África do Norte e na península começaram uma nova vida. Essas pessoas foram chamadas de sefarditas e viveram lá por muitos anos. Mas no século XV foram novamente expulsos pelos reis católicos da Espanha e de Portugal, que os viam como uma ameaça às suas crenças. Os sefarditas tiveram de se dispersar mais uma vez. A Terra Prometida. Nos séculos posteriores, os judeus continuaram a se dispersar por todo o mundo. Encontraram novos lugares para viver, mas sempre sonhavam em voltar para as terras de Canaã. Às vezes, eles eram convocados a se reunir e a voltar para sua terra. Mas como as pessoas estavam tão espalhadas ao redor do mundo, era muito difícil fazer com que todos se juntassem de novo. Felizmente, as convicções e os rituais do povo judeu continuavam a mantê-los unidos. Uma das práticas mais importantes era a leitura da Torá, que corresponde aos primeiros 5 livros da Bíblia. O povo judeu, até hoje, se reúne para celebrar todo sábado, que é considerado o dia mais importante da semana. Esse dia foi reservado para o descanso, assim como Deus descansou depois de criar o mundo. Outros costumes mantiveram a memória da Terra Santa viva. Em casamentos, por exemplo, um vidro é quebrado para lembrar as pessoas que a felicidade nunca será completa, até que o Templo de Salomão seja reconstruído. Além disso, durante o casamento, o rabino recita 7 bênçãos e, nas últimas, pede um rápido retorno à Terra Prometida. Ao longo dos anos, muitas nações e povos sofreram perseguições semelhantes e desapareceram nas brumas da história. Mas isso não ocorreu com os judeus, que conseguiram sobreviver graças à sua força interior, sua capacidade de superar adversidades e sua fé em um Deus que eles acreditam que há muito tempo os escolheu. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo nos outros lugares do mundo nessa mesma época. A palavra diáspora significa dispersão, e desde o momento de sua expulsão da Espanha no século XV, os judeus foram obrigados a se dispersar pela Europa Central e pelo norte da África. 6 séculos antes, entre os anos 700 e 900, em uma terra distante situada no outro lado de um grande oceano, um outro povo também teve que se dispersar, abandonando suas cidades, que haviam sido construídas no meio da selva densa. Esses eram os maias, e assim como os judeus, tinham de vagar em busca de um novo lugar para morar. Muitos se fixaram na península de Yucatán, na América Central, onde criaram novas cidades como Chichén Itzá, Mayapán e Uxmal. Os maias também foram expulsos porque foram conquistados? Bom, Pipo, ninguém sabe o porquê. Mas a diferença é que os judeus foram expulsos de suas terras para que outros pudessem viver lá. E os maias abandonaram suas cidades sem deixar nada nem ninguém para trás.
Será que foi um terremoto, uma epidemia? Ou talvez guerras constantes? Talvez. Ou, quem sabe, uma combinação de todas essas coisas. Alguns historiadores pensam que os maias podem ter ficado sem comida, ou que o clima tenha mudado. Outros acham que podem ter acontecido guerras civis. Seja qual for a razão, o esplendor da civilização maia permaneceu escondido na selva por muitos séculos, até que exploradores e arqueólogos descobrissem as ruínas de antigas cidades maravilhosas como Tikal, Palenque, Edzna e Yatzlan.